Você que não tem tantos conhecimentos aí em programação, em alguma linguagem de programação. Nesse vídeo eu tenho certeza que você vai resolver esse problema, porque eu vou mostrar para você como criar de forma bem tranquila, passo a passo, um aplicativo totalmente do zero, utilizando essa ferramenta tão utilizada no mercado corporativo atualmente, que é a Power Apps. Eu sou Edson e você está no canal Deronitech. Então, vamos aqui para o vídeo, sem mais delongas. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso te contextualizar e dizer o que é a Power Platform. A Power Platform, se você acessar aqui o make.powerapps, né, você vai ver aqui que tem aqui nessa lateral aqui à esquerda, você vai ver que aqui abaixo você tem aqui a Power Platform. E aqui dentro da Power Platform você percebe que tem aqui as ferramentas que compõem o que a Microsoft chama de Power Platform, né, que é o Power Automate, o Power BI, o Power Pages, o Power Virtual Agents e o centro de administração, que nada mais é do que o próprio Power Apps, né, que é a suíte onde você constrói ali os seus aplicativos, tanto orientado para a tela, né, seja tablet ou smartphone, ou um aplicativo que a gente chama de orientado a modelo, né, o Model Driven Drive, que nada mais é do que o CRM Dynamics da própria Microsoft, beleza? Então, nesse vídeo, nós vamos aqui especificamente falar sobre o Power Apps. Então, dentro do próprio make.powerapps, perceba que nós estamos aqui dentro do Power Apps, você tem a opção de criar um aplicativo de tela, como eu acabei de mencionar, um aplicativo controlado por modelo, que nada mais é do que o CRM Dynamics da Microsoft aí, com seus principais módulos de Sales, Market, Customer Service e tantos outros. E você tem aqui o site. O site, pessoal, nada mais é do que o Power Pages. A Microsoft vem numa movimentação aí nos últimos meses de dar uma maior ênfase no Power Pages. Então, o Power Pages nada mais é do que o antigo Portals, né? Aqui, se você vier aqui em site, você vai cair aqui dentro do Microsoft Power Pages, tá bom? Então, o nosso foco aqui é falar sobre o Power Apps e mais especificamente o Power Apps com a opção de construir um aplicativo orientado para a tela, tá? Essa opção, ela é muito interessante para você que tem um negócio em que você tenha que dar maior flexibilidade, né, para o seu usuário final, para os seus parceiros de negócio. Vamos pensar, por exemplo, numa construtora, por exemplo, que vende empreendimentos, que aluga empreendimentos, cujos consultores têm que estar constantemente, né, visitando o cliente, indo na rua, né, ou visitando os empreendimentos e tentando vender esses empreendimentos aí para os clientes finais. Então perceba que neste cenário seria melhor que esse corretor tivesse acesso através ali do seu smartphone ou um tablet e pudesse de maneira muito rápida ali fazer as suas prospecções. Então por isso que o Power Apps, principalmente nesse conceito, nesse cenário de construir um aplicativo orientado para a tela, ele tem crescido muito e muito utilizado por grandes empresas aí, grandes instituições financeiras, ramo industrial. O Power Apps ele realmente tem ganhado bastante mercado. Beleza, pessoal? Então fica comigo que eu vou mostrar para você como criar de maneira muito rápida um aplicativo passo a passo, beleza? Então, antes de mais nada, o que nós precisamos para construir um aplicativo? Como tudo na tecnologia, a gente precisa de um lugar onde nós vamos armazenar esses dados. Seja uma planilha de Excel, seja uma lista no SharePoint, seja o próprio Dataverse, né, que é o banco de dados oficial aí da Power Platform, seja um banco de dados SQL e assim sucessivamente, tá? O que nós vamos utilizar aqui neste treinamento? Nós poderíamos utilizar, por exemplo, aqui uma planilha, né, aqui no OneDrive, né? Então eu poderia vir aqui, criar aqui uma planilha, criar aqui uma tabela, né, chamada cliente, com nome, sobrenome, né? E aí sucessivamente criar aqui uma tabela, vir aqui inserir tabela, a tabela possui cabeçalho, vir aqui em design da tabela, colocar aqui TB cliente e começar aqui a minha modelagem, né? A minha modelagem de dados. Então perceba que é muito tranquilo. Só que nesse treinamento eu vou utilizar aqui uma lista do SharePoint. Por que uma lista de SharePoint? Uma lista de SharePoint é legal porque você pode adicionar, por exemplo, uma foto. Obviamente que para este treinamento eu já deixei aqui construído, mas eu vou passar aqui de maneira muito rápida para que você não tenha dúvida, tá? Então o que necessariamente eu fiz aqui? Eu criei uma lista no SharePoint eu criei um site, né, que a gente chama aqui dentro do SharePoint, chamado Reserva Hotel App, que é um aplicativo aqui que a gente vai usar, a gente vai criar do zero aqui para que vocês saibam como criar. Então eu criei um site, criei uma primeira lista, então eu vim aqui, ó, vou só simular aqui rapidamente para vocês, deixa eu fechar aqui, deixa eu vir aqui, ó, eu estou aqui nas minhas listas, né? Então se eu vier aqui, ó, nova lista, digamos que eu queira criar uma lista, sei lá, interessado, e aí eu vou criar aqui, tabela para armazenar clientes interessados, beleza? Então eu vim aqui, vou criar
Perceba que eu criei aqui uma lista, né, chamado interessados. Toda lista no SharePoint que você cria, ele vem com esse título aqui. Você pode vir aqui, ó, na engrenagemzinha aqui, configuração da lista. Você pode usar, né, essa coluna default aqui do próprio SharePoint. Você pode de repente aqui vir e colocar aqui, por exemplo, nome do cliente, por exemplo, né, para que eu utilize ela aqui como a primeira coluna aqui da sua lista, né. Associe lista a uma tabela, tá bom? E aí eu posso vir aqui, começar a criar. Então eu vou criar aqui uma nova coluna do tipo texto, chamada sobrenome. Eu vou vir aqui criar uma nova coluna aqui também do tipo texto, sei lá, CPF. Normalmente CPF a gente utiliza aqui o tipo campo como texto, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma outra coluna chamada e-mail. Acho que já deu para você entender aqui a ideia, né? Eu posso vir aqui criar um campo do tipo opções, por exemplo, sexo, né? Então, por exemplo, sexo M ou masculino, né? Por exemplo, aqui feminino, beleza? E assim sucessivamente. Eu só estou mostrando rapidamente para vocês, porque, obviamente, eu já deixei aqui boa parte das tabelas construídas para a gente não poder se estender muito aqui com o nosso vídeo, beleza? Mas, basicamente é isso. Você pode vir aqui, construindo aqui suas colunas. Aqui, ó, editar no modo de exibição da grade, você pode clicar aqui e de repente você já colocar Edson Araújo, CPF, e aí vai, o e-mail aqui, contato, @deronintech.com, masculino, ó, tá vendo? Ele já aparece aqui a opçãozinha para você, ó, colocar masculino ou feminino, ó, tá vendo? Muito interessante. Então, basicamente o que eu fiz foi isso, tá? Para nós ganharmos tempos. Então, voltando aqui, eu criei o site chamado Reserva Hotel App, criei algumas listas, uma delas chamada TB Cliente, e antes de mais nada são só dados fictícios, obviamente, né? Eu tomei a liberdade aqui de usar pessoas públicas, né, para colocar aqui uma foto, para ficar uma melhor interação para vocês. Eu criei uma lista chamada TB Cliente, então coloquei nome, sobrenome, o e-mail, RG, CPF, data de nascimento, o sexo e a foto da pessoa. Essa coluna ID, ela já é uma coluna default que já vem assim que você cria uma lista, então não precisa você criar. Se você vier aqui, ó, adicionar a coluna, mostrar colunas ocultas, você vai perceber que esse ID ele já está aqui, ó, como todos esses campos que a gente chama de metadados, né? Então criado por, criado, a data que foi criada, todos esses campos eles já são criados automaticamente pelo próprio SharePoint, então você não precisa criar essas colunas, tá? Então eu fui lá, criei uma outra lista chamada TB Suite, né? Ou seja, para a gente armazenar os dados da suite. Então aqui nesse exemplo eu criei uma Suite Master 001, Suite Master 002, Suite Master 003, Suite Master 004, aqui o ID que já é default, e aqui eu coloquei CP Cliente, né? Por quê? CP, ele vem de chave, na verdade chave estrangeira, né? Eu coloquei CP aqui, mas agora que eu estou percebendo que eu fiz errado aqui, mas CP, na verdade que seria melhor CE, né, de chave estrangeira, ou seja, qual que é a chave estrangeira que eu vou utilizar para relacionar o meu cliente que está fazendo uma reserva de uma suíte XYZ. Então essa é a ideia, tá? Então tem aqui o nome da suíte, o ID da suíte, o do registro da suíte, né, obviamente. Cada registro ele tem que ser único em qualquer banco de dados aí relacional, é assim que tem que ser. O valor da diária, né, se tem o jantar incluso ou não, então é um campo aqui de sim ou não, né? Você pode vir aqui, ó, se ele tem jantar incluso sim ou não, se ele tiver flegado é sim, se ele tiver desflegado aqui é não. E aqui a foto da suíte, uma foto que eu peguei naturalmente aqui do Google, é uma foto aleatória só pra gente poder ter aqui um visual mais bonitinho. E por fim, eu criei uma lista chamada TB Reserva, e aí seguindo o mesmo exemplo aqui. Então tem a chave estrangeira, que seria a chave estrangeira do cliente, a chave estrangeira que vai relacionar qual que é a suíte, porque perceba, numa tabela ou numa lista reserva, o que compõe uma reserva? Uma reserva ela tem que ter um cliente. Uma reserva ela tem que ter a suíte que está sendo reservada. Então é esse tipo de modelagem que normalmente a gente vê no mercado. Então por isso que eu tenho aqui a chave estrangeira do cliente, a chave estrangeira da suíte, a data em que essa pessoa reservou essa suíte, a quantidade de diárias que essa pessoa reservou nessa suíte e o valor total, que é um campo que a gente vai fazer calculado lá do lado do Power Apps. O tipo de pagamento que eu criei aqui só para a gente ter aqui também um tipo de opção, ó. Então perceba, ó, Pix, cartão de crédito, transferência bancária ou dinheiro, e aqui é a chave e aqui o ID que é já default, como eu já havia mencionado. E por fim, eu também criei aqui uma tabela de endereço para
seguir a mesma lógica aqui para relacionar aqui um cliente, ele possui um endereço e obviamente você tem aqui o endereço. Então, normalmente é assim que é feita a modelagem de dados para que não haja, para que não ocorra, né, o que a gente chama de duplicidade e redundância de dados. Beleza, pessoal? Agora, sem mais delongas, mas eu tinha que passar por esse contexto para que você realmente entenda como tudo ocorre, onde tudo nasce. E agora, efetivamente, nós vamos aqui para o Power App. Eu já criei aqui, né, o Reserva Hotel App, mas eu vou criar aqui, obviamente, do zero com você. Então, perceba que eu vim aqui em Make Power Apps, eu vou até fazer aqui do zero com você. Vou criar aqui, ó, make.powerapps, ó, certo? Eu tenho aqui o meu ambiente de teste. Então, ao clicar, eu vou cair aqui no Power Apps, né, que é o make.powerapps. Eu estou aqui nesse ambiente, né, tenho aqui outros ambientes. Normalmente, com boas práticas, você cria uma solução. Eu não vou falar aqui sobre solução nesse momento, mas eu vou vir aqui dentro dessa minha solução Deronitec e eu vou vir aqui e criar um novo aplicativo. Perceba que o meu aplicativo Reserva Hotel App, ele está aqui criado, já tinha criado aqui, obviamente, anteriormente, e eu vou criar aqui com você do zero. Eu vou vir aqui aplicativo, tá vendo? Aplicativo baseado em modelo? Não quero aplicativo baseado em modelo, eu quero aplicativo de tela. Ao clicar aqui, eu vou colocar Reserva Hotel App atual 2. Eu vou dizer que eu quero o tipo de tela de tablet ou de telefone. Isso aqui não muda muita coisa porque você pode depois alterar isso. Então eu vou aqui clicar em criar. Ele já está preparando tudo. Perceba que é do zero, literalmente, né? Eu não tenho nada aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui em tela principal, certo? Eu vou vir aqui, eu vou só colocar um temazinho aqui para ficar mais bonitinho aqui o nosso app. Vou escolher aqui esse azulzinho, porque ele já vai criar aqui um layout de cores aqui, uma paleta de cores interessante para o nosso app. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, para criar o meu aplicativo, eu preciso linkar aquela fonte. Nós criamos aqui uma fonte no nosso SharePoint e agora eu preciso dizer para o Power Apps qual é a fonte que ele vai beber, né, para criar aqui o nosso aplicativo. Então eu vou vir aqui, ó, aqui do lado esquerdo, nessa opção de dados, vou aqui adicionar dados e eu vou simplesmente escrever aqui, ó, SharePoint. Vou clicar aqui em SharePoint, ele já vai puxar aqui porque eu estou de fato logado, né, com esse meu ambiente aqui. Eu vou clicar aqui, ele vai carregar e ele vai me trazer todas as minhas listas que eu tenho lá no meu SharePoint. E perceba que o meu site, né, a minha lista é Reserva Hotel App. Eu vou clicar aqui e quando eu clico aqui, ele me traz todas as listas que eu tenho criado nesse meu site. E aí eu vou dizer para ele que eu quero todas essas listas aqui. Eu quero utilizar todas essas listas aqui no meu aplicativo. Então, ele carregou aqui. A partir desse momento eu já tenho no meu Power Apps todas as fontes de dados que eu vou utilizar para desenvolver aqui o meu app. Pois bem, eu volto aqui para a tela inicial. Olha só que interessante. Eu vou fazer aqui até uma coisa que eu vou sair um pouco aqui do script, mas olha só que legal. Eu posso vir aqui, criar uma variável. Eu posso vir aqui criar uma variável no app. Nós temos aqui essa propriedade chamada onStart, ou seja, ao iniciar o meu app, o que eu quero fazer? Eu posso setar várias configurações aqui no meu onStart, ou seja, ao iniciar o meu aplicativo, eu posso criar uma série de automatizações, criação de variáveis e assim sucessivamente. Então, por exemplo, posso vir aqui e setar uma variável. Então, esse aqui é um comando para você criar uma variável dentro do Power Apps. Perceba que aqui, ó, eu estou utilizando a linguagem oficial dentro do Power Apps é o PowerFX. E para criar uma variável global aqui no PowerFX, dentro do Power Apps, eu utilizo esse comando set, ou seja, set. Ele pede aqui a variável e o valor da variável. Eu vou colocar aqui, ó, var, né, que é o prefixo de variável, user. Esse é o nome da minha variável. Vou dar um ponto e vírgula aqui, porque eu estou utilizando a linguagem em português. Se fosse em inglês, eu utilizaria apenas a vírgula e eu vou definir o valor. Qual que é o valor? Eu vou definir o valor que é os dados do meu user. O que seria o meu user? O user que está logado aqui, ó. Quem está logado nesse ambiente aqui, ó, é o admin @Trivium Developer on Microsoft, que é o meu usuário aqui. Então, quando eu coloco essa função aqui, user, e abro e fecho parênteses, automaticamente eu estou pegando todos os meus dados do meu user e atribuindo aqui para essa variável. Vai ver que legal que efeito que a gente consegue aqui. Então, simplesmente eu vou fazer isso. Então, a partir desse momento, quando o meu app é iniciado, eu vou colocar todos os meus atributos do meu usuário que está logado e vou jogar aqui para minha var user. Beleza, pessoal? Então, ao vir aqui para a tela principal, olha só que legal. Eu vou vir aqui, eu vou colocar um rótulo, vou criar aqui um rótulo de texto. E aí, o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar, nós não criamos a variável lá? VarUser.fullname.email.image. Olha só, eu vou pegar aqui fullname, ele não vai acontecer nada, por quê? Porque perceba que é ao iniciar o meu aplicativo. Então, eu vou só simular aqui a inicialização do meu aplicativo e perceba o que vai acontecer. Olha lá, ele já pegou aqui de forma dinâmica o meu usuário logado. Beleza?
Então o que eu vou colocar aqui? Uma imagem, vou colocar aqui um controle de imagem e eu vou dizer que eu quero aqui a minha var user, ponto image. Olha só que legal, olha só que legal. Então eu vou vir aqui, eu vou começar a ajeitar aqui o meu aplicativo, tá? Pessoal, esse vídeo ele vai ficar longo, mas vai valer a pena, tá? Nós vamos explicar aqui de forma bem didática para você. Aqui na lateral à direita, nós temos aqui o que a gente chama de atributos, né? Então aqui nos meus atributos eu vou vir aqui, dizer que o tamanho eu quero somente 60 por 60, 60 por 60, e eu quero que ele fique em um formato de círculo. Então eu vou vir aqui no atributo raio da borda e vou colocar 255. E ele vai dar esse efeito aqui de círculo que fica bem interessante. Então aqui eu tenho o meu usuário, eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, duplicar, né? Eu ganho aqui em produtividade e aqui simplesmente eu altero aqui pegando aqui o e-mail do meu usuário que está logado. Olha só que legal. Então eu já tenho aqui basicamente o que eu queria, o efeito que eu queria. Eu vou aumentar aqui para 80, né? Para ficar mais bonitinho aqui. Eu vou colocar aqui, vou alinhar e olha só que legal. Eu posso vir aqui, selecionar os dois e colocar como negrito. E olha só, isso aqui é muito interessante, pessoal, porque você pode agrupar isso aqui e replicar essa mesma lógica para todas as suas telas que você tem no seu aplicativo, beleza? Então, seguindo aqui, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos agora vamos aqui adicionar um controle de galeria, tá? Então, adicionando o controle de galeria, o que a galeria ela pede? Ela pede uma fonte de dados. Nós já temos aqui a fonte de dados, né? Então, se eu clicar aqui, perceba que ele vai selecionar, ele vai pedir para que eu selecione a minha fonte de dados. Qual que é a fonte de dados que eu quero conectar aqui agora? Eu quero conectar a minha fonte de dados, que eu já tinha feito anteriormente, DB cliente. Ao fazer isso, ele está carregando aqui e olha só que interessante. Ele vai trazer aqui todos os meus clientes lá da minha tabela cliente. Perceba aqui, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos e Cristina Junqueira aí, uma das fundadoras da Nubank, tá bom? Então eu vim aqui, tudo que eu fizer aqui no meu primeiro registro aqui, ele simplesmente replica para os demais aqui a formatação. Isso nos faz ganhar bastante produtividade mais uma vez. Então eu vim aqui, eu vou diminuir aqui, colocar 50 por 50 e aqui no raio da borda eu vou colocar 20. Uma borda de 20 aqui para dar esse efeito, ou ficar melhor ainda, eu vou colocar 255. Então, olha só, ele já fica aqui, todos no mesmo formato. Vou aumentar aqui um pouquinho, e aí você vê que ele tem aqui os atributos do meu registro aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui, eu vou colocar 60 por 60, que vai ficar melhor. Então aqui eu tenho o nome e eu tenho o sobrenome. Ah, mas eu quero trazer mais atributos do meu registro. Então eu posso vir aqui em qualquer um desses dois controles aqui, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V, ele já copia, eu estou arrastando aqui para ele, perceba que ele replica para todos os outros. E aqui, this item, ponto sobrenome, ou seja, ele está pegando, this item em inglês, né, este registro, ponto sobrenome. Mas eu não quero sobrenome. Vamos ver quais são as opções que ele me traz aqui, Quando eu coloco um ponto, ele me traz todas as colunas que possui lá na minha tabela, na minha lista do SharePoint, E-mail, vou colocar aqui e-mail, que eu acho interessante, né? Olha só, aqui tem o Bill Gates, né? Bill Gates, o e-mail, e eu posso colocar aqui outras informações, vou dar um Ctrl C aqui, Então eu vou vir aqui, nesse último aqui, eu vou tirar aqui o e-mail, vou tirar aqui o ponto, vou colocar o ponto, e aí eu coloco, por exemplo, CPF, não, tá vendo? RG, sobrenome, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o sexo, por exemplo, tá? E aí o sexo, ele é o tipo de opções, então eu tenho que colocar aqui o value, que é o valor da minha opção, né? Perceba que eu tenho a opção masculino e feminino, então eu tenho que pegar o value da minha opção. Então, pois bem, pessoal, aqui, o que eu posso fazer? Eu estou dando aqui apenas alguns exemplos para abrir a sua mente, né? E para você ver quais são as opções que você tem para criar um app bem interessante. Tá vendo que aqui eu tenho o nome do cliente e aqui, nesse outro atributo, eu tenho o sobrenome. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no nome e colocar assim, Olha só que interessante. Eu posso vir aqui, colocar aqui uma aspas dupla, né? Porque eu tenho aqui no atributo tipo texto. O atributo tipo texto, ele pede, né? Um campo do tipo texto e, portanto, eu tenho que usar aspas duplas. Posso colocar aqui, nome completo. Olha só que interessante. Eu vou colocar 2 pontos, fechar minha aspas aqui, colocar esse caractere aqui especial, né, que é de concatenar um texto com outro, e eu vou concatenar dizendo assim, o nome completo do meu cliente é this item nome, mas vou concatenar de novo, vou abrir uma aspas duplas, vou colocar um espaço aqui, vou concatenar novamente aqui e vou colocar this item ponto sobrenome. Opa, perdão, eu coloquei aqui o caractere errado, por isso que ele não está pegando. Então aqui, this item ponto sobrenome. E olha só que interessante, eu já pego aqui o nome dele completo, tá vendo?
Então eu ganho aqui um outro espaço para colocar uma outra informação que eu acho que faça sentido aqui para o meu negócio, tá? Então eu ganho aqui esse novo controle, eu não preciso mais desse controle, eu estou aqui nesse Subtitle 1, então eu posso vir aqui, clicar nesses 3 pontinhos, simplesmente excluir ele aqui. Ele vai replicar para todos os demais e eu tenho aqui já a minha galeria com os meus clientes. Próximo passo, eu vou diminuir um pouco aqui a minha tela, vou diminuir aqui um pouco essa galeria, vou colocar ela um pouco para cá, vou diminuir aqui um pouquinho, ele está muito pegado aqui esses controles, então eu vou afastar um pouquinho aqui, ó, está muito próximo aqui da foto, aí assim ficou melhor. E agora eu vou colocar aqui uma nova galeria, também vertical, só que desta vez eu vou apontar para a minha tabela de reserva. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, do ladinho. Só que a minha tabela de reserva, ela não possui o atributo, ela não possui um atributo foto. Ela não precisa então desse tipo de controle image aqui, ó. Então eu posso vir aqui nos atributos do lado direito e aqui em layout, a imagem e título, perceba que eu posso determinar qual que é o tipo, qual que é o formato da minha galeria. Então eu vou usar esse aqui, ó, título e subtítulo apenas, porque ele tira ali a imagem, uma vez que eu não tenho ali o controle de imagem na minha lista. Então ele ficou meio estranho aqui, mas nós vamos trabalhar aqui agora, tá? Então, mesma coisa, eu vou vir aqui no primeiro registro, né? Ele está pegando aqui, ó, thisItem.título. Eu não tenho essa coluna lá, título, eu não estou usando essa coluna. Então, não faz sentido eu utilizá-la aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, ó, e seguindo a mesma lógica, colocar um ponto. O que faz sentido eu trazer aqui para o meu campo? Olha só, eu vou colocar aqui CP cliente. Olha só, CP cliente, ele está vendo que ele tá repetido ali, né? Mas eu vou chegar lá. Aqui eu vou colocar CP Switch, ó, já vou explicar para vocês aqui o que vai acontecer. Eu vou aqui, ó, aumentar um pouquinho esse controle aqui, né? Olha só que interessante também. Se vocês perceberem, aqui, ó, ele tem um separador aqui, ó, tá vendo? Um separador. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, cliquei no separador aqui no primeiro, eu vou vir aqui no tamanho dele, ó, tá 8, eu vou colocar apenas 2 aqui, ó, e eu vou pegar aqui, ó, na cor dele, eu vou colocar essa cor aqui mais escurinha aqui, ó, e ele dá esse efeito aqui bem interessante, ó, tá vendo? Separando aqui um registro do outro. Fica bem interessante aí. Então eu vou voltar aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, vou clicar aqui nesse meu separador, vou vir aqui, vou colocar 2, vou mudar aqui a cor dele, eu vou colocar aqui também essa cor que fica interessante, tá bom? Então, eu coloquei aqui esses 2 campos, eu vou fazer a mesma coisa, replicar aqui. Então, eu tenho agora 3 atributos aqui, e nesse terceiro atributo aqui, eu vou colocar que tipo de informação aqui. Vamos lá, o que seria interessante aqui? Eu colocar na minha reserva, né? Então, qual foi a data da reserva, né? Eu acho interessante colocar essa informação. E aí eu vou colocar aqui mais uma, e aí que eu vou colocar aqui o valor total da reserva. Beleza. Então, beleza. Então perceba, pô, eu tenho aqui, lembra que eu falei que era a chave estrangeira do cliente, ou seja, a chave estrangeira do cliente, a chave estrangeira da suíte. Antes disso, eu vou fazer assim, ó, eu vou vir aqui, diminuir um pouquinho, vou aumentar aqui, ficou muito pequeno, só diminuir um pouco esse cara aqui, diminuir também um pouco aqui, que eu vou fazer algo que vai ficar bem legal. Só diminuir um pouco esse cara aqui também. E aí, por fim, eu vou vir aqui, ó, colocar uma galeria, vou vir colocar galeria horizontal. Olha só que legal. E dessa vez eu vou apontar para minha tabela de suíte. E olha só que bacana, pessoal. Eu vou colocar ela aqui embaixo, eu vou diminuir, ó, vou aumentar aqui, ó, vou deixar ela aqui embaixo, vou diminuir um pouco aqui, vou clicar aqui na primeira, deixa eu só diminuir um pouco aqui, que a gente já finaliza aqui rapidinho. Então, vou botar aqui. É um trabalho de formiguinha, tá, pessoal? É normal. Então, tem que ter paciência aí, porque realmente é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, porque mexe muito com a parte de layout também, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou só diminuir um pouco aqui o tamanho dela. Vou vir aqui mesmo, ó, pressionar aqui e diminuir um pouco, mudar o raio da borda aqui também, né? Para seguir o formato dos outros. E olha só que interessante. Eu vou colocar ela aqui meio retangular. Eu vou só aumentar aqui um pouco mais ela. E eu vou aqui aumentar aqui, ó. Só que eu tenho que aumentar também esse espaço dela aqui, ó. Tem que replicar para os demais, tá vendo? Então, ou seja, eu vou diminuir aqui um pouquinho e vou deixar ela aqui mais retangular aqui, ó. E aqui é a mesma coisa, tá? Acho que já deu para pegar aqui a ideia, ó. Por exemplo, eu não preciso do ID. Acho que talvez colocar aqui o valor diária da suíte, talvez seja interessante. Poxa, mas 200 o quê? 200 valor? Olha só que interessante. Eu posso vir aqui também, ó, usar uma função, né, chamada text. Ó, text, fecho aqui e coloco tipo qual que é o formato que eu quero. Eu vou colocar aqui o formato que eu quero, é esse formato aqui, ponto 00, opa, vírgula, posso vir aqui, ó, vamos lá, 000
0.00. Olha só que interessante. E agora perceba que aqui ele ficou com o símbolo de real, tá vendo? Que legal. Olha só, eu vou vir aqui, vou dar uma aumentada aqui nessa fonte, ó. Perceba aqui, ó. Ah, mas 200 o quê? Eu vou colocar aqui, ó. Posso vir aqui na frente, ó, e colocar aqui, ó, aspas duplas, ó, valor da diária. E concateno com esse valor aqui, ó. Olha só que interessante, pessoal. Então aqui eu tenho o nome da suíte e eu tenho o valor da minha diária aqui, ó. Eu não gosto que fique essa barrinha, tá? Eu não gosto que fique essa barrinha. Eu não tenho muitos registros aqui, então eu posso vir aqui, ó, mostrar a barra de rolagem. Não, eu não quero que mostre a barra de rolagem, tá? Então olha só que efeito interessante que ficou aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo, e para poder aumentar aqui a minha galeria aqui de clientes, ó. Vou colocar aqui, aumentar um pouquinho aqui. Aqui tá ótimo. E aqui na minha outra galeria, aqui, eu vou aumentar também um pouquinho aqui, opa, e deixar alinhado, e vou aumentar um pouquinho aqui, tá, aumentar um pouquinho aqui. Boa. Então perceba, pessoal, o seguinte, eu tenho aqui, mas seria interessante se eu conseguisse trazer o nome da pessoa que está fazendo a reserva, do cliente que está fazendo a reserva e não o ID. Então para isso, o que a gente tem? A gente tem uma fórmula chamada lookup, que ela é semelhante ao PROC-V lá do Excel, tá bom? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, apagar esse registro aqui, né? E vou dizer o seguinte, ó, que eu quero procurar lookup, né? Que é procure onde? Vou procurar na fonte, que fonte? Na fonte cliente. Não é isso? Tem que buscar na fonte de cliente. O que eu quero buscar? Eu quero buscar o quê? Dou um ponto e vírgula. E assim, o que eu quero buscar? Primeiro eu tenho que fazer uma condição. Então eu quero fazer uma condição onde o ID do cliente ele é igual a o thisItem.id, ó. Mas thisItem.id do quê? Opa, perdão pessoal, não é o ID não, é o CP cliente, tá? Então o que eu tenho que fazer? O que eu estou dizendo aqui, ó? Vou dar um ponto e vírgula aqui, ó. Procure na fonte de dados TB cliente, onde, qual a condição? Onde o ID do cliente, então lá, por exemplo, eu vou botar o ID, o cliente de ID número 1. O cliente de ID número 1 foi igual ao meu thisItem, que é dessa minha galeria. Qual que é o meu thisItem? É este item que está selecionado aqui agora, CP cliente, que também é um ID. Então eu vim aqui, ó, vou vir aqui dar um